Olá, começamos o nosso programa Basta Crer. Aproveita que acabamos de começar e envia já o link da Curiacos TV para todos os seus amigos, familiares, pessoas que você quer que assista esse programa, porque dentro de minutos teremos conosco o apóstolo Jorge Tadeu, que irá dar grandes recados de Deus para a minha vida e para a sua vida, para você que está aí deste lado. Se você precisar de ajuda, pode enviar o seu pedido de oração para os números que nós temos aí, olha. Temos aí o SOS mais 351 21 190 8990 8990, sim. E o WhatsApp mais 351 912 895 800. Então é só você ligar para a gente ou mandar uma mensagem aí com o seu pedido de oração, que a nossa equipe vai te ajudar da melhor forma possível. Através dos mesmos contatos, pode também enviar o seu testemunho ou, quem sabe, encontrar uma igreja Maná mais próxima de você para que você frequente uma igreja, que é muito importante. Então é só ligar para a gente que a nossa equipe te ajuda, pode ser? Agora então vamos ficar com o apóstolo Jorge Tadeu, vamos lá. E agora vamos falar sobre finanças e o subtítulo é A Matemática de Deus. Eu era, e claro ainda sou, engenheiro civil especializado em pontes e estruturas especiais e trabalhei na África do Sul num projeto muito grande, numa ponte muito icónica, de maneira tal que a nota maior da África do Sul tem essa ponte. E, portanto, eu sei o que é matemática, até por acaso gosto muito de matemática, muita coisa está relacionada com a matemática, mas quando se trata de finanças com Deus, a matemática de Deus não é igual à matemática normal, verdadeira. No seguinte sentido, que quando você está nas compras e paga, seja o que for, né? Está a comprar roupa, está a comprar comida, você gasta esse dinheiro, paga esse dinheiro. Então você fica com menos esse dinheiro. Se você gastou 30 euros em compras, 50 euros, então você nunca mais vai ver esse dinheiro, porque pagou. Com Deus é diferente. Deus tem um sistema financeiro, que consiste em nós semearmos. E quando nós semeamos finanças, nós vamos colher finanças. Isto porque a vontade de Deus é que nós prosperemos. Eu tenho aqui, vou ler a Bíblia em 2 de Coríntios 9:6. Vai ver onde é que está. 2 aos Coríntios 9:6. O apóstolo dizia assim: porque já sabeis a graça do nosso Deus Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Então aqui eu estou a ver qual é a vontade de Deus. Assim eu posso pôr fé com a certeza que vai acontecer, porque a vontade de Deus é esta. Então Jesus foi o meu substituto, o seu substituto, levando na cruz os nossos problemas, as nossas dívidas, para que em troca nós possamos ser aquilo que Ele sempre foi. Então eu posso pôr fé de que Deus quer isso. Agora não basta acreditar que Deus quer, é preciso também fazer o que Ele diz para fazer. A ver? Não posso dizer assim, eu creio em Deus à minha maneira. Isso é um disparate. Deus é que vai dizer qual é a maneira dele. E depois diz assim, ainda em Coríntios, 2 de Coríntios 9, versículo 6, diz assim: o que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia abundância, abundância ceifará. O apóstolo estava a mencionar a parte financeira, porque o dinheiro é uma semente. Jesus dizia, Marcos 4:26, que tudo funciona à semelhança do agricultor. Então, tudo dinheiro, são sementes. Então,
quando nós honramos a Deus com dízimos e ofertas, eu vou ter a multiplicação desse dinheiro. Eu não estou a pagar. Se fosse pagar dízimos e ofertas, então a gente nunca mais via esse dinheiro. Mas quando nós semeamos, está a ver? Há uma multiplicação. Então é-nos dado de volta, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando. Então, por isso é que eu digo que a matemática de Deus é diferente, porque, num lado, eu faço pagamentos e se eu gasto dinheiro, eu fico subtraído. É uma subtração. Mas com Deus, não. Quando eu honro a Deus, eu tenho uma multiplicação. O que eu der na mão de Deus, é isso que eu vou ter. E se eu semear muito, vou ter muito. Se eu semear pouco, vou ter pouco. Depende da minha fé, depende da sua fé. Então, qual é a minha exortação? Vai à Igreja Maná, se ainda não vai. Participe desta lei e vai ver como Deus vai fazer você vencer na área financeira. Porventura você mora num sítio onde ainda não há igreja e diz, não, eu preciso de aplicar esta lei, eu preciso que Deus opere milagres e maravilhas na minha vida financeira. Então vai ver aqui no ecrã como é que também pode participar desta lei onde quer que você esteja. Vamos lá então. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a promessa feita a mim. Deus é fiel. Deus é fiel, eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Eu quero viver em santidade e adoração. Eu vou orar por si com a certeza que todos estão em direto e decidiram aplicar esta lei, vão vencer, porque Deus é fiel. Senhor Jesus, graças te dou, porque tu morreste por nós lá na cruz, para em tudo ser o nosso substituto. E como estas pessoas decidiram aplicar a tua lei de semear para colher, todos eles vão vencer e o diabo está amarrado. E essas verbas estão libertas para vir ter com cada pessoa. Amém. E amém. Aleluia, aleluia, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, Jesus Cristo. Então, nós vamos falar sobre o Deus dos livramentos. O Deus dos livramentos. O livramento é algo de extraordinário e grandioso que Deus faz a uma pessoa, a uma família, a uma nação, quando há uma grande tempestade, quando há um grande problema e quando a pessoa se volta para Deus. E é sobre isso que eu quero falar. Quero falar sobre o Eliseu e o rei da Síria. Mas quero também me lembrar de vários livramentos que Deus fez, e eu já falei deles, que é o caso, por exemplo, quando Daniel, um servo de Deus que foi honrado e estava numa posição super privilegiada no tempo de Dario, que por maldade dos seus colegas
por inveja, foi atirado para dentro de uma cova cheia de leões. Mas porque ele era um servo de Deus, andava com Deus, não se envergonhava de ser de Deus, a ver? Deus o protegeu. E estou-me a lembrar de Salmo 91, que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que anda com Deus, não vem à igreja só quando está aflito, ir ao dentista quando lhe dói a boca, mas ele anda com Deus. À sombra do homem tenta, essa pessoa pode descansar. E 1000 podem cair à sua esquerda, 10.000 à sua direita, você não cairá. Não é porque você é o melhor, não é porque você é o campeão, não. É porque o campeão, que é Deus, está consigo, dá ordem aos seus anjos para o protegerem todos os seus caminhos. E por isso os leões não tocaram no Daniel, e assim foi um grande livramento. Também temos o caso de Paulo e Silas, que por estarem a pregar o Evangelho, há de haver sempre gente que é contra, há de haver sempre pessoas que são anticristos, que usam de todos os meios ao seu dispor para denegrir a imagem de Deus, denegrir a imagem das pessoas que servem a Deus, tentar criar situações falsas para até publicamente na mídia falar mal para ver se esse movimento de Deus se fecha. E foi o que aconteceu a Paulo e Silas. Foram presos e colocados a ferro, amarrados nas pernas e nos braços, no interior dos interiores da prisão. E assim, eles não tinham hipótese de sair da prisão. Mas, o que é que eles fizeram? Louvaram a Deus. Cantaram hinos de gratidão pela sua vida, pela sua salvação, e não choraram, não se resmungaram: oh, como é que é possível, então, ó Deus, permite que isto aconteça. Antes louvaram a Deus, louvaram bem alto, todo mundo ouviu. E o que é que Deus fez? Um tremor da terra, e fez com que todas as portas da prisão se abrissem, e fez com que todas as amarras fossem libertas, e assim Paulo e Silas foi liberto. E é isso que Deus também quer fazer de si, tirar da prisão onde porventura você esteja. Temos também 3 jovens, Mesaque, Sadraque e Abednego, que no tempo do rei Nabucodonosor não quiseram dobrar o seu joelho ao sistema, ao regime. E muita gente hoje também é assim, infelizmente. Há hoje pessoas que são convidadas para ir para a política e dizem: não, eu não me dobro a esse regime, não me dobro a essas conversas, essas poucas vergonhas. Há pessoas que são convidadas para serem juízes e dizem também: não quero ser juiz porque isso está muito mal. As pessoas não acreditam nessa classe social que é só esquemas e mentiras e aldrabices. Portanto, há gente assim. Há gente que está num emprego e, porque sabem que ele é crente, fazem guerra, tentam denegrir a pessoa, e é como se pusessem numa fornalha de fogo ardente, 7 vezes pior, que foi o que aconteceu aos 3 jovens. Mas porque eles não se dobraram, Deus era com eles. E eles não se comprometeram, não se envergonharam de ser de Jesus Cristo, não se calaram. E por isso Deus os protegeu. Está a ver? Deus os protegeu e nem um cabelo se queimou, e no final eles foram honrados. Deus os honrou. Portanto, que lição tremenda. E hoje estamos a falar do Eliseu e do rei da Síria. E esta história é uma história de grande livramento também, porque o que sucedeu vem aqui em 2 de Reis, no capítulo 6, e eu vou ler a partir do versículo 8. Conta que o rei da Síria fazia guerra a Israel. E parece que as coisas não mudaram, não é? Porque ali ao redor de Israel há sempre grande confusão, grande guerra, enfim. E, portanto, no tempo desta história, o rei da Síria fazia guerra a Israel para tentar destruir o povo de Deus, Israel. Então, consultou os seus servos, dizendo: em tal e tal lugar estará o meu acampamento.
Então ele combinava, o rei da Síria combinava com os seus homens, os seus generais, a sua elite, o seu pessoal mais íntimo, como é que eles iam atacar Israel para os matar. Mas, diz aqui o versículo 9, que o homem de Deus, o profeta Eliseu, que era de Israel, claro, sabia desses planos. Sabia porque Deus o avisava. Sabe, um homem de Deus tem aquilo que é chamado os dons do Espírito Santo. E o Espírito Santo sabe tudo, é Deus, é a terceira pessoa de Deus. Quando é necessário, revela segredos para a nossa própria defesa. E foi o que aconteceu. Eliseu sabia, sobrenaturalmente, que os sírios tinham um plano de destruir o povo de Israel e, portanto, o profeta ia falar com o rei de Israel, dizendo: olha, ó rei, tu toma atenção que os sírios desta vez querem ir por ali, fazer isto, aquilo, aquilo outro. E, claro, o rei de Israel se preparava e não só não perdiam guerra nenhuma, mas ainda faziam grandes danos aos sírios. E o rei da Síria ficou a desconfiar. Espera lá, não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez que eu faço planos secretos para destruir Israel e eles estão sempre à minha espera, já sabem dos planos, e eu tenho que ter um espião aqui em casa. E começou já a planear que ia matar as pessoas que estavam ao lado dele. Só que alguém lhe disse ao rei: o problema não somos nós. Não somos nós que andamos aqui a fazer contra-espionagem e a contar os teus segredos ao inimigo. É que há lá um homem de Deus. E esse homem é muito perigoso, porque Deus é com ele e mostra os teus segredos ao inimigo, que no caso de Deus é Israel. Então o rei disse: então quem é esse homem? Bem, esse homem é o Eliseu. É? Então vamos fazer o seguinte, vamos preparar um exército poderoso e vamos cercar a casa do homem e vamos matá-lo. Este homem tem que morrer, tem que acabar, porque se matarmos o homem, deixa de ouvir a Deus, deixa de saber os segredos de Deus e pronto. Assim nós vamos conquistar a terra de Israel. Então assim foi. O rei veio à noite com o seu exército para tentar matar um homem sem armas. Pense bem, um homem de Deus, amigo de Deus, é um perigo para as pessoas más. E muitas vezes o crente, que é um homem de Deus, tem medo dos inimigos. A ver? Mas nesse caso vemos que o inimigo é que tinha medo do homem de Deus. Quando nós somos homens ou mulheres de Deus, não é? A sério, nós não temos que ter medo de ninguém que nos queira fazer mal. A ver? A Bíblia diz, promete que nenhuma ferramenta virada contra nós jamais prosperará, porque Deus é do nosso lado. Deus nos protege sempre de toda a sorte de inimigos, toda a sorte de mal. Isto para aqueles que andam com Deus, para aqueles que são amigos de Deus, para aqueles que não vêm à igreja só quando o rei faz anos, como se costuma dizer, ou quando estão aflitos e depois logo se esquecem. Não, aquele que ajuda inclusive a Deus, serve a Deus, fala de Deus a todo mundo. Essa pessoa é uma pessoa abençoada, é uma pessoa protegida. A ver? E portanto, quando uma pessoa é assim, as pessoas maldosas tentam uma, duas, três vezes e dizer: espera lá, que aquela pessoa tem alguém que o defende. Há algo que ele tem que é poderoso e acima de nós. Bem, então o rei de Síria lá veio à noite com o seu exército poderoso para tentar matar um homem sozinho, está a ver? Sem armas. No dia seguinte, quando o sol se levanta, o empregado do Eliseu, do profeta, saiu, se calhar para comprar pão ou assim, e viu que a casa dele estava rodeada de soldados. E pensou: onde é que eu meti?
É como se ele tivesse, às vezes eu digo como se ele tivesse dito, digo isto por brincadeira, não está aqui escrito, como se ele tivesse dito, a minha mãe bem dizia, não te metas com essa gente, tu vais ver que eles são perigosos. E o rapaz entrou em casa a correr e disse, profeta, nós vamos morrer, o exército está todo aí a rodear-te para nos matar, é uma desgraça. Mas o profeta não ficou inquieto e disse, calma-te, mais são aqueles que estão connosco daqueles que estão lá fora. E o rapaz ainda ficou mais atrapalhado, pensar, o homem de Deus está mesmo maluco, virou mesmo um zombi. Então como é que nós só somos dois e eles são milhares de pessoas lá fora? Como é que ele está a dizer que somos mais aqui dentro do que o exército que está lá fora para nos matar? Então o profeta viu que o rapaz estava assim e orou e pediu a Deus, ó Deus, abre os olhos para que ele veja. E ele viu o quê? Viu no mundo do espírito, como se abríssemos uma cortina e víssemos para o lado de lá o quê? Os anjos, milhares e milhões de anjos que estão em nosso redor quando nós andamos com Deus, que nos protegem de toda a sorte de maldade. E o profeta sabia disso. E mesmo que a gente não veja, nós não andamos pelas vistas, mas pela fé. A ver, há pessoas que têm dificuldade com isto da fé. Mas pensa assim, se tiver a tomar um café consigo, se eu lhe perguntar assim, você tem um carro? Sim, tem carro. Mas onde é que está o carro? Está ali no parque. Não, eu como não vejo o carro, você não tem carro. A pessoa diz, este homem é parvo. Então eu tenho carro. Não se vê aqui agora, mas eu tenho, está ali. Com fé é a mesma coisa. O profeta Eliseu não tinha que ver. Ele sabia que os anjos estão ali. E estavam. E então, o livramento foi este. Mas aconteceu mais que o profeta foi encarar o capitão daquele exército e perguntou-lhe, o que é que vocês querem? Não, procuramos o Eliseu. É? Então venham atrás de mim que eu vou vos levar ao Eliseu. Mas o Eliseu era ele. Então o Eliseu levou o exército do inimigo para dentro do quartel-general. E eles estavam cegos. Não é cegos de não ver o que é que está ali à volta, cegos de ver a verdade. Está a ver? Há muita gente que está cega, não vê a verdade. Ele vê as coisas, vê a estrada, vê tudo, mas não vê a verdade. E normalmente são as pessoas que não veem a verdade, são aquelas que não querem saber de Deus e, portanto, ficam assim. Então, quando todo o exército inimigo ficou dentro do quartel, o rei de Deus, pá, que maravilha, Deus é mesmo meu amigo, trouxe o inimigo todo para aqui dentro, fechou as portas do quartel e disse ao profeta, olha, vou matar toda essa gente e acabo com os meus problemas. Porque este é o exército que aos anos que anda a tentar nos matar. Só que o profeta disse outra coisa mais estranha. Ele disse, não, tu não vais fazer nada disso. Tu vais, mas é dar um grande banquete a eles, depois manda-os para casa. O quê? Mas eles nos tentaram matar. Sim, mas a nossa guerra não se faz desse jeito. Faz à moda de Deus. Eu faço bem àqueles que nos fizeram mal. Os nossos governantes é tudo ao contrário. É engraçado como há povos super poderosos que não ganharam, com todas as guerras que fizeram, não ganharam uma sequer. Porquê? Porque não ganham o coração das pessoas. Perdem as batalhas, perdem tudo e perdem prestígio. Meu amigo, vamos pelo caminho de Deus, vamos perdoar, vamos fazer bem até àqueles que nos fazem mal. Dizer que isso é fácil, não é nada fácil. Às vezes é até muito difícil. Mas este homem teve um livramento, o seu povo teve um livramento. E deixe-me dizer mais uma coisa que é o seguinte. Quando um povo tem um profeta, tem homens de Deus que dizem a verdade da Bíblia ao povo, e o povo
aceita e o povo vai pelo caminho de Deus, 1000 podem tentar destruir esse povo, 10.000 à sua direita, mas esse povo vai vencer sempre, porque Deus vai proteger o povo. É isso que Portugal precisa, de todos nós nos voltarmos para Deus, para que Deus sare a nossa nação, para que Deus faça um grande livramento, que é o que todos nós precisamos aqui em Portugal. E agora, a gente tem uma música que diz: se Deus é por nós, quem pode ser contra? É uma música que fala desse Deus. Está em Romanos, que a Bíblia diz que se Deus é por nós, não há hipótese de alguém nos tentar destruir, não vai conseguir. Não vai conseguir, não é porque nós somos os campeões, ninguém aqui é campeão. Todos nós sabemos que somos humanos e que há os poderosos que têm realmente muito poder. Mas quando e porque andamos com Deus, nada nos pode afetar, porque Deus é do nosso lado. Vamos lá ouvir esta música. Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Ele não poupou, se Ele não poupou seu Filho Jesus, se Ele não poupou seu Filho Jesus, se não poupou o Filho, não nos dará Ele tudo. Então agora é tempo de orar, é tempo de nós nos focarmos neste Deus maravilhoso que faz livramentos. Quem sabe você é uma pessoa que escreveu, telefonou, pedir ajuda, porque precisa de um grande milagre na sua vida. Quem sabe você não escreveu, nem telefonou, mas está neste momento a pedir ajuda a Deus. Oh Deus, eu também preciso de um livramento. Então nós hoje vamos fazer uma oração que eu chamo de entregar os problemas aos pés de Jesus. Vamos deixar os nossos problemas aos pés da cruz. Está a ver? Quando cantamos o próximo hino, quando eles tocarem, cantar o hino que diz somente crê, você não cante. Fale com Deus e diga: ó Deus, o meu problema é este, a família. O meu problema é esta enfermidade, o cancro, a sida. O meu problema é a dívida, é o negócio. E você fala com Deus. E depois eu levo você em oração a dizer: ó Deus, eu deixo tudo isto aos teus pés. E Deus sabe o que vai fazer? Vai abrir um caminho, não há caminho. Vai livrá-lo de todos estes males. Vai trazer um verdadeiro livramento. Então, você vai falar com Deus enquanto nós cantamos este hino. Somente crer, somente crer, tudo é possível para quem crê. Somente crer, somente crer, tudo é possível para quem crê. Então agora baixa a sua cabeça para orar e com a mente em Cristo, aquele que morreu lá na cruz por nós. Digam todos assim comigo: ó Deus, eu acredito que Jesus foi à cruz e derramou o seu sangue, não só para me salvar, mas para me trazer livramentos. Senhor, eu pus diante de Ti, aos Teus pés, todos os meus problemas e aflições. E vou deixar tudo isso aí na cruz. E, Senhor, eu recebo agora o meu milagre.
E acredito que tu vais abrir um caminho, ou não há caminho. Vais resolver todos os problemas. E por isso, desde já eu te agradeço. Amém e amém. E agora vamos cantar a mesma música que diz: Jesus, eu creio, eu creio. É um hino de fé. Vamos lá então. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Tudo é possível. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Tudo é possível. Jesus, eu creio. Nós estamos quase a terminar este programa, mas deixe-te dar uma exortação. Passa a andar com Deus. Procure a igreja Maná mais perto de si. Fale com o seu pastor, seu bispo, e marque uma consulta pastoral para que o homem de Deus possa ter tempo para entender, saber onde é que você está, que situação, e o encaminhar até que você tenha tudo resolvido. Se firme, se forte, pois o teu Deus está contigo. Se firme, se forte, pois o teu Deus está contigo. Eu não tenho medo, nem vou desfalecer. Eu não tenho medo, nem vou desfalecer. Porque eu ando no caminho da vitória e fé. Vem também caminhar em vitória e fé. Porque eu ando no caminho da vitória e fé. Vem também caminhar. E agora vamos ficar com um testemunho que foi gravado lá na igreja de Figueira da Foz. Vamos ver. Estamos aqui na Figueira da Foz e comigo está a irmã Pilar, que nos vai contar um testemunho de cura divina. Olá, irmã. Olá. Boa noite. Então é o seguinte, eu há uns meses atrás eu senti-me mal, com tonturas, e fui ao médico, claro. E o médico disse-me que fez-me uns exames e disse que os exames, da maneira como eles estavam, que eu tinha o meu coração mal e tinha um coração grande e que tinha que ter muito cuidado. E então mandou-me fazer um exame mais profundo. Claro que o que é que eu fiz? Quando cheguei cá fora, quebrei todas as palavras que ele tinha dito, porque Deus não me deu doença nenhuma. E eu não fui logo marcar o exame. Eu, apesar de conhecer o livro de cura divina, eu li o livro de cura divina como se fosse a primeira vez que eu estivesse a ler. E enchi-me de fé, fui ao YouTube, ouvi as pregações todas do apóstolo de A Fé que Vence o Mundo, via e vejo o Basta Crer todos os dias e fui-me enchendo de fé. As únicas pessoas que souberam foi a minha pastora e o bispo, porque são pessoas de fé e são pessoas que eu quis compartilhar com eles para estarem comigo, de resto nem a minha família soube. Quando, a dada altura, eu senti que estava pronta, eu fui então fazer o exame. E quando fui fazer o exame, depois de fazer, eu perguntei à médica que me fez o exame e ela disse-me, não, está tudo bem. Portanto, na verdade, Deus é maravilhoso e não falha. E que exortação é que a irmã quer dar às pessoas que nos estão a assistir agora? Que acreditem em Deus, que Deus é real, que Ele cura mesmo. Aquilo que Jesus fazia, que está relatado na Bíblia, Ele ainda hoje faz. Por isso, venha à nossa igreja. Se está doente e não sabe o que fazer, venha. Há consultas pastorais que se fazem para saber qual é a origem do problema e de certeza absoluta que Deus tem um milagre para si. Realmente Deus tem um milagre para você e para Deus nada é impossível. Repito que se precisar de ajuda, alguma coisa, eu sei que o apóstolo Jorge Tadeu já orou. Você, se está acompanhando o programa desde o início, já recebeu a resposta da sua oração. Só que se você acaba de ligar a sua televisão, viu agora este testemunho, gostaria de saber mais, então entre em contato conosco, mais 351 21 190 8990 ou através do WhatsApp, mais 351 912 895
800. E se você está longe de uma igreja Maná, saiba que nós temos a igreja online também. Vamos lá ver esse spot. A Igreja Online foi criada com o objetivo de ajudar todos os que moram longe de uma Igreja Maná, mas querem receber a palavra, unção e fazer parte dessa família que já alcança todos os continentes. Nesta plataforma digital, você vai encontrar programação em português, espanhol, inglês, francês, russo e eslovaco. À vossa disposição, temos reuniões semanais, grupo familiar, comunhão com Deus, lutar até vencer, estudos bíblicos e outros conteúdos que ajudam a criar e manter fortes raízes em Cristo. Serviços de chat, marcação de consulta pastoral, pedidos de oração. São ferramentas que você pode usar para receber ajuda, informações e o apoio que necessita. Você mora longe, ama a Deus e quer conhecê-lo melhor e levar outras pessoas a Jesus? A distância não é impedimento. Fale conosco. Juntos conseguimos chegar mais longe. Igreja Online. A sua igreja sem fronteiras. E agora vamos ficar com o making off. Vamos ver o que acontece por trás das câmeras. Vamos ver o que vamos aprontar hoje. Vamos lá. E já estamos aqui no nosso estúdio em Montemor. Chegamos e o pessoal já estão ali descarregando a carrinha com todo o equipamento que vamos usar aqui, porque vocês se lembram que desmontamos tudo para levar para a campanha de avivamento que fizemos lá no Porto. E agora vamos montar novamente aqui no estúdio de Montemor. A carrinha já está um pouco vazia, mas as coisas já estão aqui dentro. Bora lá. Tem aqui os malões. Agora vamos começar então a montar toda a parte do instrumental, cabo, som. À distância, um grande abraço para todos aqueles que nos estão a assistir em toda a parte do mundo. Com certeza você também tem um familiar aí ao pé de si. Se fez o teste de Covid, dê um abraço agora mesmo. É só por segurança. E para você que gosta de bons filmes, séries, nós temos o Cine Curiacos
feito para você que gosta de um momento aí de descontração com a sua família, com os amigos, assistindo bons filmes e boas séries. Vamos ver. Gosta de um bom filme? O Cine Curiacos foi feito a pensar em si. Um canal com filmes evangélicos 24 horas por dia para que esteja conectado com Deus. Aceda a curiacos.com, clique em Cine Curiacos e desfruta de uma grande variedade de filmes para si e para a sua família. Cine Curiacos. E para você que é pai, mãe, tio, avô, padrinho, madrinha, que tem contato com crianças, que tem filhos, nós temos a Curiacos Kids, uma plataforma sensacional para as crianças. Vamos ver. Sabia que existe um canal gratuito 24 horas por dia com conteúdos para crianças ao seu dispor? O Curiacos Kids é um canal infantil onde você poderá ter a certeza que a sua criança assistirá a conteúdos com bons valores, sem violência e educativos. Aceda a curiacos.com e clique em Curiacos Kids. E agora vamos ficar com o videoclipe de uma das bandas da Curiacos Music. Pode ser? Pode ser aqui em estúdio? Vamos lá abanar os capacetes. Tenho um caminho a percorrer, passo a passo vou vencer. Fui lavado pelo sangue, por isso sei, não vou perder. Só eu sei o que é viver. Eu sou um escolhido, o mais que vencedor. Noite e dia eu sei, eu já venci. Com seu sangue ele me comprou lá na cruz. Escolhido eu sou, não vou me render. Eu sou um escolhido, o mais que vencedor. Noite e dia eu sei, eu já venci. Com seu sangue ele me comprou lá na cruz. Escolhido eu sou, não me vou render.
sou escolhido, eu vou vencer. Eu sou escolhido, não vou perder. Eu sou escolhido, na batalha vou vencer. Nasci de novo, desta vez eu errei. 30 de março de 2003. Já faz tempo, mas eu sempre sei que eu sou o escolhido. Desta vez acertei. Desta vez acertei. Desta vez acertei. Desta vez acertei. Eu sou escolhido. Eu sou escolhido. Eu sou escolhido. Eu sou escolhido. Eu sou um 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 E este foi o exemplo de algumas bandas que nós temos com músicas mais pra gente abanar o capacete, não é? Temos diversas bandas com vários estilos musicais na Curiacos Music. É verdade, e também várias línguas, não só no português. Ótimo para você não só encher a sua casa aí com a presença de Deus, mas também evangelizar através das músicas. Por isso, vamos ver esse spot que fala acerca do site da Curiacos Music. A Curiacos Music tem um site para ti, com as músicas que mais gostas. Vem conhecer os artistas e aprender a cantar e tocar as suas letras e cifras. Convida os teus amigos para ouvir os teus álbuns preferidos em curiacosmusic.com, a tua música. Então acesse o site da Curiacos Music, veja quais bandas você gosta mais e faça um desafio. Envie o link aí com o nome dessa banda ou quem sabe até a música para aquele amigo, para aquela amiga que você conhece que sabe que também iria se identificar com esse estilo musical. E agora quero falar para você que nos acompanha, talvez precisa de ajuda. Uma das formas que nós podemos oferecer ajuda é através das consultas pastorais. A consulta pastoral é semelhante a uma consulta médica, em que o pastor irá te ouvir, irá analisar com você a sua situação, irá encontrar a solução para este problema. E não só a solução, como também a origem deste problema. Então, você não precisa se preocupar, porque esta consulta pastoral é confidencial, portanto, tudo que você falar com o pastor, ninguém mais vai ficar sabendo, claro. Então, você pode ter essa confiança em conversar com um dos nossos pastores treinados para te dizer qual a vontade de Deus, o que a Bíblia diz. É muito melhor você falar com alguém que percebe mais da Bíblia, que é mais fácil, que está fora do problema e te ajudar, do que muitas vezes você pedir conselho para amigos ou familiares que nem sempre vão te dar os conselhos de acordo com a vontade de Deus. E para você vencer, nós temos que fazer o que Deus diz, fazer o que Deus tem para nós, fazer a nossa parte, não é? Porque Deus sempre faz a dele. Então vamos ficar com esse spot para você ver como pode marcar a sua consulta pastoral. Saiba que temos para si um serviço gratuito onde pastores treinados irão à semelhança de uma consulta médica ajudá-lo e acompanhá-lo até ter os seus problemas resolvidos. Consulta Pastoral, a mudança para a sua vida. E agora quero falar do Grupo Familiar, que é um projeto importantíssimo
que nós temos em todas as igrejas Maná, o grupo familiar consiste em ser uma reunião no meio da semana que geralmente é dada na casa de um dos nossos irmãos da igreja. Uma das pessoas que frequentam ali a igreja entregam a sua casa para um grupo familiar. E o grupo familiar é muito importante para pregarmos o evangelho a tempo e fora de tempo, não é? Então, vamos ver esse spot para você ver como pode dar a sua casa para um grupo familiar. Gostava de ter um grupo familiar em sua casa? Onde quer que você esteja, poderá ter um. O grupo familiar é uma reunião a meio da semana onde ensinamos os rudimentos do cristianismo. Pode ser dado em casa de um membro da igreja ou à distância via online. Você está longe e não tem uma igreja Maná perto de si? Dê a sua casa para um grupo familiar online. Consulte o site bastacrer.com, clique aqui, preencha o formulário e envie. O grupo familiar é um ponto de luz em cada casa. Você ama a Deus e o próximo? Dê a sua casa para um grupo familiar. Deus vai abençoar a sua casa e toda a sua família. Então, dê a sua casa para um grupo familiar para que muitas pessoas se salvem através da sua vida. E agora vamos ficar com o videoclipe do Mike Tadeu, que eu não vou me arriscar a falar esse nome, porque é em holandês. Mas você já vai ver aí escrito em rodapé. E um desafio, tente falar aí na sua casa este nome mesmo. Vamos lá. Predestinados nós fomos para grandes coisas, cumprir a nossa missão, ganhar almas para o nosso Salvador. Predestinados nós fomos, predestinados nós fomos para grandes coisas, cumprir a nossa missão, ganhar almas para o nosso Salvador. Predestinados nós fomos. Pertencemos a um Deus, Rei dos Reis, destino especial Ele nos deu. Com a sua mão Ele nos levantou, com a sua glória Ele nos vem buscar. Predestinados nós fomos para grandes coisas, para cumprir a nossa missão, ganhar almas para o nosso Salvador. Predestinados nós fomos, predestinados nós fomos. Voor bestemd, voor grote dingen die opdracht te vervullen. Mensen voor Jezus te winnen. Wij zijn voor bestemd. Wij zijn voor bestemd. Voor grote dingen die opdracht te vervullen, mensen voor Jezus te winnen. Wij zijn voor bestemd. Hey, oh, oh, oh. We behoren tot een God, koning de koningen.
speciale gegeven. Met zijn hand heeft hij ons verhoogd. Met zijn glorie komt hij ons weer halen. Wij zijn voorbestemd voor grote dingen die opdrachten vervullen. Mensen voor Jezus te winnen. Wij zijn voorbestemd. Wij zijn voorbestemd. Conseguiu falar esse nome? Se você nos acompanha da Holanda, conseguiu, não é? Eu de Portugal, não. Brasileira ainda, não consegui mesmo. Mas fica o desafio, se você conseguiu, manda uma mensagem aí no WhatsApp para nós, falando que conseguiu. Bem, assim chegamos ao fim deste programa Basta Crer, mas te esperamos no próximo programa. Tchau, tchau. Ó Deus, o inimigo está vindo aí. Ó Deus, eu não sei para onde ir. Eu não sei o que fazer. Mas eu sei que posso em ti confiar. Só o Senhor que pode me ajudar a vencer esta batalha. A minha fé, a minha fé está toda em ti. Eu sei que tu não vais falhar. Tu nunca perdeste nenhuma batalha. Eu vou só confiar, pois Deus lutará por mim. Aleluia. Eu vou só confiar, pois Deus lutará por mim. Ele é o Deus dos livramentos. Eu vou só confiar, pois Deus lutará por mim. Aleluia. Eu vou só confiar, pois Deus